porque ele nos diz para nós não fornicarmos, não desejarmos as mulheres dos donos, não desejarmos os maridos dos donos, mas a escolher uma esposa, né? Se você aguenta ficar sem, é melhor não tocar. Mas a pastora falou um assunto muito importante. Temos muitos, não são só crianças, mais velhos, idosos ou mais novos, mas isso tem acontecido muitas das vezes. São mulheres de Deus, homens de Deus, mas acabam caindo neste erro de todas as irmãs são as suas namoradas, suas mulheres. E até haver divisão da igreja, porque o pastor, o homem de Deus, ou a mulher de Deus está aí no meio. Eu acredito no ministério celibato, que de alguns homens de Deus que decidiram se abster. Tem necessidades biológicas, mas eu não sei como é que funciona. Não sei como é que funciona, mas eu tenho um amigo, uma amiga que nunca mesmo nos apareceu. Não sei lá onde saíram, onde eles voltaram, mas eu acredito, né? Tem alguns homens que não são, mas não é fácil. É um ministério muito difícil. Fácil não é. Fácil não é. Bem, talvez pediram a Deus para matar todos os desejos, né? Sim. Mas a natureza, né? Então, pastora, quando uma criança cresce, ninguém lhe ensina. Sim. Naturalmente, o organismo pede, né? Então, é muito arriscado nesse caso, pastora. É muito arriscado. Eu aconselho a casar. Que essa profetisa case, que esse pastor case, que essa pastora case. Case, para não cometer escândalo no ministério. Sabe que, ministro? Sim, pastora. Quando vamos ver o evangelho do dia de hoje, está a pedir aceitação por causa de alguns servos de Deus. Homem de Deus, tanto como mulher de Deus. Amém, pastora. O que está a acontecer nos ministérios faz com que muitos não acreditem mais no evangelho. Eu, às vezes, quando entro no chapa, tenho acompanhado conversas das pessoas a falar mal sobre as igrejas. Isto por quê? Porque eles estão a ver aquilo que está a acontecer com os líderes religiosos. Os líderes religiosos deveriam ser um exemplo para a sociedade. Em vez de eles apelar às pessoas para não cometerem o pecado, para não fazer algo errado, são próprios eles estão envolvidos. Então, muitas pessoas já não estão mais a acreditar no evangelho. É muito difícil agora ser acreditado como servo e serva de Deus. É verdade, pastora. É verdade. Se você está a liderar um ministério e está sendo acreditado, diga que graças a Deus. Que Deus mesmo colocou a mão nesse ministério que você foi chamado. Na verdade, eu conheço de uma das senhoras, que eu nem posso mencionar o nome aqui, Sim. que ela se faz de profetisa, mas está a fornicar fora de limite. Mas ver ela cheio de palavras. Quando te ora aqui, vai te convencer, parece uma grande mulher de Deus. Está a fornicar fora de limite. Isso é mau, isso é mau. Mas já a pregar o evangelho. Então, esse abençoado que perguntou, mas por que tem tantas mulheres e solteiras são profetisas? E como o dom é para qualquer um, Deus não escolheu. Existem algumas mulheres que também estão a receber dom, mas sem salvação. Ainda não são salvas. Sim. Isso é fora. E tem pessoas que estão a pregar ainda que não são salvos. My God. Como é que uma pessoa que não está salva vai conseguir salvar alguém? Nunca. Que nem um endemoniado querer libertar. Aí está. É forte. Aí está. Eu não sei porque é falta de mentoria. Também isso influencia. E eu não sei. Mas a minha resposta que eu posso dar a este abençoado: uma mulher não casada não pode liderar o ministério. E eu faço perguntas, ponhamos assim, está a liderar um ministério? No ministério tem homens casados aí. Tem homens casados, nós temos lidado os problemas sociais dos nossos filhos na fé. Sim. Luta lá,
confusão, barulho lá. Se aparecer onde está, você vai aconselhar alguém. Se você não tem marido, você não tem experiência, vai lhe aconselhar como? Ou vais falar essa tua filha na fé, divorcia com ele, porque nem eu estou solteira. Sim! É pesado, é pesado. Vai lhe aconselhar esse homem, há de vir sentar onde está você que me aconselha. Qual é o exemplo que você tem, bom exemplo que você tem para essa pessoa? Vai lhe aconselhar o quê? Em primeiro lugar, você, para uma pastora, não é casada, não tem marido. Quer dizer, ele também não tem algumas experiências. Sim! De como é viver num casamento, sim, como são as lutas, as batalhas, como você vai encorajar e como você vai educar a ela, como o marido se trata, como você deve ser com o marido, se nem próprio você não tem marido. Mas ela poderá dizer que Jesus não casou. E mas vamos olhar, quem era Jesus? Espírito é homem humano, mas ele era 100% espiritual. Deus. Vamos falar que Jesus era Deus. Acha que Deus era para poder casar aqui na terra? Ia casar com quem? Quem é essa pessoa que poderia ter a santidade desta mulher para casar com Deus? Ia casar com quem? Ninguém. Jesus apenas só usou o corpo humano. Jesus não era 100%, ele era Deus. Era Deus. Ele poderia casar com quem aqui na terra? Ninguém. O ministério de Jesus foi quando? Não foi de 3 anos só. Porque a Bíblia explica bem que a partir de 33 anos que a pessoa já poderia ser, a partir de 30 anos que a pessoa poderia ser considerada como adulta. Na altura. Antes de você completar 30 anos, era criança ainda. E depois de ele completar 30 anos, Jesus só trabalhou 3 anos, porque ele morreu com 33 anos. Não ficou o tempo suficiente aqui na terra. Ele não poderia levar muito tempo aqui na terra. Qual é a missão que tinha Jesus aqui na terra? Ele foi enviado como um salvador. Poderia nascer com quem? Casar com quem? E deixar filhos para quê? Poderia construir casa para quê? Vamos olhar para Jesus. Jesus tinha construído casa. Jesus juntou riquezas. Não juntou, porque ele sabia que o tempo dele era curto na terra. E Jesus, ele não era 100% humano, mas era humano e o espiritual ao mesmo tempo. Ele não tinha nenhum esse desejo carnal que nós temos, ele não tinha, porque ele era Deus. Como é que ele chegou de dizer, quem vê a mim e viu o meu Pai? Quando seus discípulos perguntam, nos mostra seu Pai, nós queremos conhecer ele. Disse, quem viu a mim, viu meu Pai. Ele estava a dizer que eu sou Deus. Disse, mas vocês estão a andar comigo dia e noite, ainda não me conhecem? Não conhecem meu Pai? Se meu Pai é igualzinho a eu. Como é que Jesus poderia casar? Agora, esse homem que diz que eu quero imitar Jesus porque Jesus não casou. Alguns até porque algumas pessoas falam nisso, alguns crentes falam dizer que eu não vou fazer teologia, não posso estudar a Bíblia porque Jesus não estudou a Bíblia. Jesus poderia estudar a Bíblia onde? Ele próprio já era a Bíblia. Ele era a palavra. Que palavra mais que ele poderia estudar? Nenhuma. Tem pessoa que pega a Bíblia e interpreta mal. Pastora. Interpreta mal, porque eles não querem estudar as escrituras. Até condena a teologia, não pode estudar teologia, não pode. Por que não pode? Porque não pode. Eu conheço algumas pessoas que batem muito nisso até hoje. Não pode estudar mais. Não pode estudar e sabedoria vem de Deus. Mas você precisa ter base e princípios. Você tem que estudar princípios. Senão vai interpretar a Bíblia erradamente. Nos tempos em que nós estamos, não é possível. E Jeremias diz que ser acadêmico. Deus, pastores também com consciência. Como é que você não tem ciência, não é que você vai estudar Deus. Deus não se estuda assim na íntegra, mas alguns conhecimentos, funcionamento, base. Precisa. Então, a pastora aconselha que mesmo seja profetisa, não importa qual nível ela esteja, ela deva ter um parceiro. Sim. E não culpar, dizer que Deus me chamou para eu ser sozinha, porque o meu marido não iria
permitir eu servir. Muitas mulheres, também muitos homens também dizem isso, pastora. Eu não posso casar porque se eu tiver um homem, o meu marido não me vai deixar eu servir a tempo integral, eu quero jejuar, ele vai querer fazer as necessidades biológicas, vai me impedir. Não. Se na verdade você recebeu o chamado, Deus vai enviar o homem certo que vai entender o seu chamado. É forte, vai. Então quer dizer que Deus vai ligar, vai criar pontes. Vai ligar, vai criar pontes. E não só Deus vai preparar o seu marido ou a sua esposa. É forte. Tem a ver muitas batalhas, muitas lutas nos homens, nos pastores. Sim, pastor. Então tem acontecido que homem recebe chamada, enquanto a mulher nada. Então às vezes a guerra, a intriga, a batalha. E tem certas mulheres que não ajudam os seus esposos no ministério. Algumas esposas de pastores até, em vez deles contribuir para o crescimento da igreja, e estão a contribuir para a destruição da igreja, para que o ministério entre na falência ou caia. Isso porque por causa de ciúme. Então, e outra coisa de que posso dizer que por não entender o chamado do homem. Então, e nós casamos nos tempos antes de termos Deus. E eu aconselho que o jovem de hoje deve casar com um jugo igual. Não pode haver a desigualdade de jugo. É forte. Precisa casar com um crente igual. Um crente que entende a palavra. Não pode olhar só para a beleza de uma mulher. O que tem acontecido no dia de hoje são aqueles jovens que são crentes. E eles vão no mundo, pegam a mulher no mundo, mas eu vou lhe converter. Não é fácil. Não é fácil. Fariseus não converteram, pastor. Não é fácil. Vou lhe converter. Cuidado de, naquele processo que vou lhe converter, e você ser desconvertido. Sim. Com ela. É. Então, às vezes tem casados mulheres que ainda não estão salvas, não conhecem a palavra de Deus, não entendem a palavra de Deus. E em vez de ter acontecido muito problemas e brigas, e intrigas, época de casar com jugo de desigualdade, época de desigualdade de jugo. Então, e uma mulher que casou com um pastor, ela deve ajudar o marido no chamado do marido. A mulher tem que ser uma intercessora para o seu marido. Amen. O sucesso do marido tem que depender da mulher. A mulher de um pastor tem que ser aquela que dá um empurrão para o marido. Tem que ser uma mulher que levanta o marido. Quando uma mulher com o joelho no chão dobrado, intercedendo pela vida do marido, o marido alcança sucesso. O sucesso do homem tem a ver com que tipo de mulher que você casou. A vitória do homem também tem a ver com que tipo de mulher que você casou. Yes. Tem homens que as suas vidas estão estagnadas por causa do tipo de mulher que casou. Porque uma mulher tem que ser uma intercessora para o seu marido, para o seu esposo. Amém, pastor. Mas muitos pastores estão a enfrentar problemas porque casaram com mulheres, algumas são mulheres endemoniadas, desculpa lá, vão me perdoar. Amém. Algumas mulheres são endemoniadas e outras têm ciúme fora de limite, ciúme de diabo. E qualquer mulher que se aproxima do marido está querendo meu marido. E se esquece que o trabalho do pastor é como médico, é como enfermeiro. Yes, pastor. O telefone do pastor não se desliga. Está 24 horas. Se a tarefa mais difícil de exercer é de um pastor. Você mesmo 0 horas está na cama com seu marido, com a sua esposa, você vai receber chamada de uma irmã está sofrendo a passar mal. Você sem querer comunhar, mas você tem que atender. Porque a pessoa naquele momento está aflita, está mal mesmo. Há quem outras que foram para o hospital e se foram dar medicamento porque existe doença espiritual. Nada que está dado. Precisa uma intervenção na hora. Você tem que intervir na hora.
Então, uma mulher tem que entender esta parte. Mas precisa muito mesmo os homens de Deus orar para ter a graça, né, de Deus, né? Porque não é fácil encontrar uma mulher que vai se encaixar contigo no dia de hoje. Então é uma luta, batalha, guerra em cima de guerra. Em cima de guerra, porque há muitos desafios. Tem mulheres que estão a destruir o ministério dos seus maridos por causa dos seus comportamentos, por causa da sua forma de ser. Quando vamos ver nas igrejas, e a maioria dos ministérios estão a ir à falência, é por causa das mulheres. Pouca.